Uma boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos amigos, queridas amigas, queridos admiradores dessa abençoada doutrina espírita. Sejam todos bem-vindos para assistir mais uma exposição em nossa Casa Espírita Fraternidade, onde hoje teremos o privilégio, o benefício de termos um expositor da FERGS, o Antônio Nascimento, que ele é vice-presidente do doutrinário da FERGS, que estará conosco na nossa palestra da noite de hoje. Então, queridos irmãos, nós vamos começar pela nossa irradiação, onde a nossa irradiação é uma doação de amor, ou seja, é uma caridade através do nosso pensamento, né? E o pensamento, conforme a questão 89, onde está o nosso pensamento, lá está a nossa alma. Então, apenas para nossas reflexões, quando nós começarmos a fazer nossa irradiação, para nós mentalizarmos, pensarmos em cada palavra que será adicionada aos nossos irmãos e amigos. Pai de suprema luz e bondade, amor e justiça, rogamos a vossa bênção e a vossa luz aos nossos lares, aos nossos familiares, aos nossos queridos benfeitores e amigos de luz que fazem parte de nosso lar. Rogamos a tua bênção e a tua luz na magnetização de nossas áreas, onde esses irmãos queridos ali colocam o remédio salutar e benefício de nossas vidas. Aos nossos entes queridos, a esses familiares amados e muitos queridos que deixaram o veículo físico. Da mesma forma, querido Pai, rogamos também a tua bênção aos amigos e aos nossos vizinhos, esses irmãos que fazem parte do nosso cotidiano tão diretamente a cada momento. Aos nossos irmãos abandonados, onde ali, esses irmãos que perambulam pelas ruas sem um lar adequado para seguir seguros sua caminhada terrena. A tua bênção e luz também, Pai amado, aos orfanatos, onde ali se encontram irmãozinhos na tenridade, onde lhes faltou a convivência inicial na sociedade familiar, para nortearem a vida equilibrada. Aos asilos, onde ali estão irmãos carentes do convívio fraterno, onde muitas vezes esquecidos pela sociedade familiar. E aos nossos enfermos, Pai amado, que ali estão nos hospitais, rogamos a tua luz e bênção, justamente perante esta pandemia viral que enfrentamos. E, claro, também por outras causas. E também as clínicas psiquiátricas, clínicas e casas de tratamento para os irmãos dependentes químicos. Mas, Pai, te rogamos também a tua bênção aos nossos profissionais da saúde, onde ali estão os amigos e irmãos cientistas à procura de um medicamento que possa neutralizar esta pandemia, onde médicos, enfermeiros, esses irmãos responsáveis pela higiene e asepsia nos hospitais, sejam todos emanados com muita luz, a luz do amor do Mestre Jesus. Nas penitenciárias, Pai amado, onde ali também existem os lares da recuperação para esses menores infratores. Pois sabemos que muitas vezes o mal, o criminoso, não é na realidade mais do que um espírito novo e ignorante em que a razão não teve tempo de amadurecer. Aos nossos desafetos, por essa grandiosa oportunidade de nossa reconciliação, para que não sejam nossos obsessores de amanhã. Abençoai aos nossos governantes e empresários, Pai amado, para que recebam pela intuição maior desses benfeitores amigos as boas ideias para as resoluções nas boas obras em benefício do nosso planeta. Aos países em guerra, onde representantes das nações, que através da sua ignorância moral, busquem, dentro das oportunidades, a luz do Mestre amado Jesus.
aos nossos obsessores e obsidiados. Que Jesus ilumine seus pensamentos para brilhar a luz do amor em vossas almas. Aos desencarnados, sejam bem amparados e esclarecidos pelos benfeitores de luz, para a marcha evolutiva da alma, através da boa iluminação. E também aos reencarnantes, que sejam bem iluminados a este hospital escola terrena, para aproveitar e educar as vossas almas, que Jesus será o comandante e coordenador desse grandioso trabalho de luz. E aos irmãos suicidas, Pai amado, a esses irmãos que acreditavam que a morte física seria o fim de tudo e optaram pela saída infeliz do suicídio, sejam amparados pelos mensageiros de Jesus para uma nova oportunidade e sucesso nas provas da vida carnal. Nosso muito obrigado, amigo e mestre Jesus. Rogamos a tua bênção e a tua luz, a nossa humanidade terrena e espiritual. Nosso muito obrigado, Senhor, e que assim seja. Olá, queridos amigos, amigas, irmãos do Ideal Espírita. Eu me chamo Antônio Nascimento, sou integrante da Sociedade Espírita Caridade e Fé aqui em Porto Alegre. Também temos a honra e a responsabilidade de colaborar na vice-presidência doutrinária na atual gestão na nossa Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Sul. Atendendo a um convite fraterno dos nossos irmãos da Sociedade Espírita, estamos aqui com a incumbência hoje de trazer algumas reflexões simples sobre o capítulo 3º da segunda parte do Livro dos Espíritos, que trata da volta do espírito à vida corporal, especificamente os itens 361 a 366, que tratam das faculdades morais e intelectuais do homem. Vinícius, na obra Em Torno do Mestre, teve a oportunidade de nos apresentar uma contribuição que se chama A Suprema Conquista. O Espírito nos diz o seguinte: o homem que rasga as entranhas da terra em busca do minério oculto em seu seio, que desce às profundezas oceânicas explorando seus pélagos e abismos, que sulca os ares elevando as alturas em voos mais ousados que o doce do condor e da águia, que penetra o mundo do infinitamente pequeno e do infinitamente grande, o microcosmo e o macrocosmo, defasando suas íntimas e secretas maravilhas, que doma e submete as feras, desbravando sertões e selvas densas, que apagou as distâncias, unindo os continentes através dos mares e do espaço, pondo em contato cotidiano raças, nações e povos, que já ergueu a ponta do véu que separa os dois planos da matéria e do espírito, perscrutando os arcanos celestes. O homem que é capaz de destruir cidades seculares em algumas horas, que é capaz de talar campos e searas em poucos momentos, que é capaz de dizimar multidões, estendendo o véu negro da orfandade sobre milhares de crianças, é incapaz de vencer vícios vulgares e rasteiros, como os do jogo, do álcool, dos entorpecentes, do tabaco e etc. O homem que sabe línguas, ciências, filosofias, política e artes várias, não sabe ser justo e bom, tolerante e fraterno, tampouco resolver os problemas da pobreza, da enfermidade e da dor. Finalmente, o homem que tanto tem conquistado e tanto tem conseguido, ainda não conquistou a si mesmo, ainda não conseguiu domar e vencer suas próprias paixões. Kardec propõe uma inteligente questão aos espíritos exatamente na abertura desse tópico, na questão 361, quando ele pergunta: qual a origem das qualidades morais, boas ou más, do homem? E a resposta dos benfeitores da codificação é que são as do espírito, nele encarnado. Quanto mais puro é este espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Há uma questão sobre item A, que
Kardec insiste: seguir-se-á daí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem vicioso a de um espírito mau? Sim, dizem os espíritos, mas dize antes que o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito, pois do contrário poderias crer na existência de espíritos sempre maus, a que chamais demônio. Entendemos aí que todos nós, criados simples e ignorantes, estamos num processo de crescimento, de evolução, de transformação, aonde o conhecimento, a cultura, o entendimento das leis da matéria e inclusive as leis espirituais, elas antecedem a transformação mais profunda, a transformação moral, a transformação de atitudes que faz com que o ser humano, então, se transforme num homem melhor, um homem de bem. No início do século passado, o governo da França solicitou a dois eminentes pesquisadores, Alfred Binet e Theodore Simon, que buscasse algo que pudesse selecionar os homens, aqueles que eram mais aptos, mais capazes, aqueles que, dentro desta visão ainda materialista, eram melhores uns do que os outros. Eles estabeleceram, então, alguns testes lógico-matemático, de orientação espacial, que ficaram conhecidos como os famosos testes de QI, onde as pessoas então tinham, depois desses testes, um tipo de pontuação. Verificávamos que alguém que tinha menos de 70 era alguém extremamente medíocre, no qual não se esperava muita coisa. Entre 70 e 90 era mediano, tá? Era o que se esperava de grande parte da maioria. Acima de 90 já era alguém um pouquinho acima da média, e passando de 100, 110, 120, era alguém considerado superdotado, era um gênio, era alguém acima da curva, e exatamente essas pessoas eram consideradas com uma relevância maior. Na Segunda Guerra Mundial, inclusive, o exército americano dava as funções de mando, as patentes, as lideranças para aqueles que tinham um QI muito mais elevado. Então, é o conhecimento, o desenvolvimento ou a apresentação de alguns aspectos do que se chama das inteligências, hoje conhecidas como inteligências múltiplas, que nada mais são do que exatamente esse desenvolvimento dessas competências, dessas características do ser humano. Verificamos também que, ao longo do tempo, a história, observando o comportamento, identificou que nem sempre alguém que tinha um conhecimento matemático muito grande, uma orientação espacial, uma capacidade de resolver algumas questões, era efetivamente alguém que se dava melhor na vida e que deixava uma contribuição melhor para a sociedade. Por quê? Porque muitas vezes essa pessoa não tinha o equilíbrio diante de situações que lhe fugiam dos padrões. Era alguém que, diante de uma situação grave, se deixava levar por uma passionalidade e cometia um desatino, desestruturava-se. Por exemplo, um jovem estudante de medicina com um potencial muito grande, com notas elevadas, num determinado momento que não teve a avaliação adequada, ele vai lá, discute com o professor e acaba esfaqueando-o. E esta situação e tantas outras começaram a chamar a atenção de alguns pesquisadores, entre eles Daniel Goleman, que, a partir de casos como esse citado do jovem estudante de medicina, identificou que a pessoa sim tem que ter altas conexões neurocerebrais que vão se formando no momento do desenvolvimento. E o ser humano tem uma característica muito interessante que os pesquisadores identificam. Por exemplo, os animais mais simples, os répteis, os anfíbios, praticamente o filhote tem quase o mesmo número de conexões cerebrais, de sinapses estabelecidas que os adultos. Significa que eles agem quase que instintivamente. Eles aprendem muito pouco, aprendem quase nada. Já, por exemplo, os símios, os grandes primatas, eles têm 75% das conexões formadas quando nasce. Eles ainda têm um grande potencial de desenvolver novas
conexões que são frutos do aprendizado. Já o ser humano tem uma neuroplasticidade muito grande. Então, a depender das experiências educacionais, vivenciais e principalmente da forma com que ele vai vivenciando isso, vai recebendo bons exemplos, impactos, vai recebendo amorosidade, conforto, segurança, vai tendo a oportunidade de dialogar, de experienciar, ele desenvolve muitas conexões. Esse é um processo de evolução. Esta é a base, inclusive, da nossa evangelização para dar ao ser humano uma capacidade de um desenvolvimento do conhecimento, um desenvolvimento para um autoconhecimento, para que ele possa, então, percebendo-se a si mesmo, identificar os momentos de fragilidades, as ações, as reações. O conhece-te a ti mesmo, que nós encontramos na questão 919 do Livro dos Espíritos, para ser o caminho da felicidade, que é, sobretudo, um autocontrole, um autogerenciamento, um autoencontro com o ser humano. Quando nós conseguimos ter o domínio sobre nós mesmos e usarmos bem, então, do nosso livre-arbítrio para não só reagirmos instintivamente, mas agirmos usando o conhecimento intelectual, entendendo, reconhecendo as nossas emoções, para que possamos ter um momento de reflexão, de respirar fundo, de vigiar a nascente dessas emoções, em especial aquelas que podem nos levar às escolhas ou reações passionais, sem com que a razão as examine, fazendo com que mais tarde nós nos arrependamos. Nós evoluímos, nós adquirimos a serenidade, o bom senso, nós desenvolvemos a espiritualidade. E, nesse sentido, nós estamos desenvolvendo uma outra competência que o ser humano está hoje entendendo e estudando um pouco mais, que é exatamente a nossa inteligência espiritual, a partir dos estudos da doutora Dana Zohar, doutor Ian Marshall, doutor Ramachandran, indiano, né, que são alguns desses neurocientistas, estudiosos do comportamento, que vão identificando e descortinando o véu daquilo que o ser humano vivencia. E nesse sentido, da inteligência emocional, nós não estamos falando simplesmente melhor dizendo, da inteligência espiritual, de nós sermos adeptos de uma religião. Não, não é isso. Se bem que o vínculo religioso, ele traz inúmeros benefícios, né? Os estudos dizem que quando nós nos integramos a um grupo religioso que tem normalmente bons estímulos para que tenhamos boas práticas, bons costumes, bons pensamentos, isso por si só, segundo as pesquisas dos americanos, que eles gostam muito, eles dão em média a expectativa de que a gente viva 11 anos a mais. Por quê? Porque nós equilibramos, nós nos cuidamos, nós nos protegemos, nós agimos com equilíbrio, com bom senso, em especial agora nesses tempos de pandemia, onde sabemos que temos que nos cuidar do outro. Claro que cada um tem que agir para buscar o seu sustento, para buscar a sua continuidade da vida conforme está estruturada, mas usando o raciocínio, a lógica, o bom senso, né? Apoiando-se no entendimento do que as autoridades sanitárias, os cientistas nos dizem, para que nós minimizemos riscos e dessa forma possamos continuar sendo agentes ativos na sociedade, mas evitando correr algum risco. Então, a inteligência espiritual que nós estamos buscando cada vez mais desenvolver como parte desse desenvolvimento que vai além do conhecimento intelectual, né, que nós tratamos aqui, mas desse conhecimento que vai nos levar a desenvolver faculdades morais, no dizer da doutora Dana Zohar, nós darmos sentido e valor para a nossa existência, dar um objetivo. Nesse sentido, pouco sabe de uma história que ele é bem interessante. É a história de Alfred Nobel,
o criador do Prêmio Nobel da Paz. Ele era um cientista químico, né, da família sueca, que ficou realmente muito rico com os seus desenvolvimentos e que basicamente as suas pesquisas fizeram com que a nitroglicerina, aquele explosivo que era um líquido, que às vezes nos filmes aparece como um líquido esverdeado, amarelado, extremamente estável, ele conseguiu estabilizar para produzir então as que são conhecidas bananas de dinamite, que na época ajudaram muito no desenvolvimento, na sequência da Revolução Industrial. Mineração, abertura de estradas, ele ficou muito rico, né? Ficou rico e houve um determinado dia, ele estava muito tranquilo, em que ele, que se interessava por questões espiritualistas, ele tinha uma amiga que era teosofista, que tem alguns pontos de conexão com a doutrina espírita e que basicamente diz que nós continuamos, que há uma essência imortal e que nós prosseguimos, de alguma forma, numa outra dimensão. O ser humano não acaba com a morte. Ele tinha curiosidade, né? E, em um determinado momento, o irmão dele morreu. Um jornalista iniciante em Estocolmo, na Suécia, foi encarregado teve essa notícia, não tinha como checar, não existia WhatsApp, internet e tal, e ele era uma pessoa famosa, não tiveram o cuidado adequado, e o jornalista então ficou encarregado de fazer o obituário, aquele que se escreve nas páginas de jornais depois da sua morte. E ele, então, o Alfred Nobel teve a oportunidade de ler, eu imagino que na parte da manhã, o seu obituário na primeira página do jornal lá de Estocolmo. E o que ele leu ele não gostou, porque o seu nome estava associado com destruição, porque a dinamite, que abria minas, que abria estradas, que facultava o progresso, também era usada como arma de destruição em massa, era usada como armamento militar. E o jornalista pegou esse aspecto fundamental, associando ele, então, a alguém que estava por trás de muitas mortes. Quando ele leu isso, ele disse, não, mas não é isso para que eu vivo. Eu não quero ser reconhecido dessa forma. Ele usou realmente as faculdades intelectuais, foi distorcido, né, ou usado um viés que ele não imaginava, mas ele disse, não é esse o meu legado que eu quero deixar para a humanidade. A partir daí, ele vendeu as patentes, ele reuniu tudo e junto com alguns amigos, ele criou o Prêmio Nobel, tá, que tem o objetivo de premiar a cada ano aquelas pessoas que fazem ações para o desenvolvimento da ciência e da paz. Ficou tão estabelecido e veio em tão bom momento e foi tão bem aceito que essa fundação cresceu. E hoje é conhecido, sempre em janeiro, fevereiro, nós temos a lista de quem ganhou o Prêmio Nobel da Química, da Medicina, da Física, da Matemática, da Literatura e inclusive o da Paz. Que, né, vocês hão de lembrar, por exemplo, Barack Obama, quando assumiu a presidência dos Estados Unidos, recebeu um quase que antecipado, para que não produzisse guerras, para que fosse um agente de pacificação. Tá? E ele desencarnou, lógico, depois, né, mas com esse legado. E hoje, quando você fala em Alfred Nobel, o Prêmio Nobel, todo mundo identifica como um benfeitor da humanidade. Então, alguém que usou dos seus conhecimentos intelectuais para o desenvolvimento moral. Claro que a intenção dele não foi construir arma de destruição de massa, era usar aquela energia química, né, dos componentes que tem nos explosivos para beneficiar a resolução de alguns problemas físicos, para remover uma rocha, para poder abrir uma mina, para poder fazer um túnel, uma montanha, para facilitar o escoamento viário, mas foi usado de uma outra forma que ele não tinha previsto inicialmente. Mas ele conseguiu voltar-se com esses recursos para dizer que o seu propósito era, com a evolução, que trouxesse benefícios da ciência para toda a humanidade. Isso é o compromisso com a paz. Assim somos nós. Fazemos muitas ações e escolhas, às vezes não temos ainda o resultado das consequências que vão advir das nossas ações. Por isso, como dizia Santo Agostinho, na sequência da questão 919, eu preciso analisar ao final de cada dia como eu agi. Quais os atos são bons, quais são criticáveis, quais as oportunidades de fazer o bem que eu deixei passar, para que eu então volte no próximo dia a fazer
e vencer aquela luta diária que todo ser humano tem e que Paulo expressava. Por que que o bem que eu quero, eu ainda não consigo fazer? Por que que o mal que eu já não quero, eu ainda faço? Essa é a luta do ser humano no dia a dia para se transformar. Eu quero a paz, eu quero a consciência tranquila, que é um dos aspectos fundamentais para a felicidade. Aposto necessária a luta que nós fazemos no dia a dia para sobreviver com dignidade, com ética, com respeito. Mas é fundamental que eu esteja com a consciência tranquila. Às vezes, ainda nós temos dificuldade nisso quando não temos fé no futuro, porque às vezes eu ajo e faço uma ação que pode parecer que não está tendo ressonância. Ainda ontem, uma amiga muito querida entrou em contato conosco e estava numa crise, dizendo, poxa, mas essa pandemia parece que não está tornando as pessoas melhores ainda, né? Eu vejo tantas situações que são criticáveis. E ela estava confusa, angustiada. Eu digo, mas qual é a tua responsabilidade? É contigo. Seja você aquele que sustenta a luz de um mundo novo, que tem atitudes éticas, que demonstra essa transformação moral, que usa teus conhecimentos, a tua intelectualidade para dar sentido e valor para a tua existência. Se nós fizermos isso, nós teremos o melhor galardão que o ser humano pode buscar nessa existência, que é a paz de consciência, que é a serenidade. O mundo, a humanidade está num processo de evolução, sabemos, mundo de provas e expiações, transformando-se em regenerador. Abriu-se as portas. Temos muito a caminhar, a humanidade, séculos incontáveis a vivenciar. E o espírito, muitas reencarnações a retomar nesse processo de morrer, renascer, prosseguir sempre, viver, renascer, prosseguir sempre. Tal é a lei. Por isso, meus amigos, agradeçamos a vida, agradeçamos os nossos talentos, agradeçamos a oportunidade do raciocínio, no nosso caso, da fé raciocinada, que nos faz, a cada dia, nos esforçarmos para nos tornar pessoas melhores. E exatamente por esse esforço, nós temos a condição de ficar com a nossa consciência tranquila, porque hoje somos melhor que ontem. Amanhã seremos melhor que hoje. E cada vez mais estaremos, então, rumando para a felicidade, para a plenitude. Muito obrigado por essa oportunidade. Que os benfeitores amigos nos envolvam, nos amparem na nossa jornada de evolução. Muita paz a todos. Mestre amado, te agradecemos por essa grandiosa oportunidade aqui estarmos com os nossos irmãos da vida terrena. Te agradecemos muito por nossas vidas. Te agradecemos muito também por nossa saúde, deste abençoado veículo carnal que nos empresta no momento. Nosso muito obrigado, Pai, por aqui estarmos buscando conhecimento desta amada doutrina, que nos esclarece e nos conforta. Tu estejas em nossos lares a todo momento. Que a tua luz irradie a paz e o amor em nossos pensamentos, em nossos corações. Que assim seja, Senhor.